a gente terminou o vídeo anterior discutindo essa relação de dispersão, que é aqui só embaixo era de um orbital por sítio, e aí conforme fomos adicionando orbitais, foram aparecendo mais bandas, essas bandas de energia, essas faixas nos quais o elétron tem energias permitidas. Aqui apareceu também o conceito muito importante, que é o conceito de gap, né? Essa região em que não tem estados permitidos. A faixa de estados permitidos, como eu já falei antes, tem uma amplitude 4J. Repara que o J é o elemento de matriz, ou menos J, né? É o elemento de matriz entre um sítio e um sítio vizinho, por exemplo, à direita, se botar N mais 1 aqui, de modo que quanto menor a distância entre os dois vizinhos, que é dada pelo parâmetro de rede, maior o J de A. De modo que a banda de energia depende do espaçamento entre átomos e depende mais ou menos da forma como está mostrado aqui. Repara que aqui eu estou incluindo só a energia eletrônica, né? Se eu fosse incluir a energia o total, eu ia ter que levar em consideração o fato que, conforme se diminui o espaçamento atômico, aumenta a repulsão núcleo-núcleo. Então esse gráfico ficaria um pouquinho diferente. Ao invés de ficar do jeito que está desenhado, ele ia também se alargando, só que depois ele explode dessa forma aqui. Então ele tem esse alargamento, mas depois tem esse termo de repulsão coulombiana dominando. Então essa faixa, essa largura, tem um papel muito importante em estimar, por exemplo, a capacidade. Repara que o J tem a ver com o tunelamento, então a capacidade dos elétrons de pular de um átomo para o outro. Então, olhando a largura de uma banda, você sabe se o material tem boa mobilidade, os elétrons têm boa mobilidade ou não. Outra coisa interessante que aparece é o seguinte: se você tiver uma situação, como a gente vai ver que acontece com frequência, em que os elétrons estão próximos do fundo dessa banda, repara que o primeiro elétron, a energia mais baixa para ele ocupar seria essa daqui. Então, se nessa banda toda só houvesse um elétron, ele ficaria aqui embaixo ou ao redor daqui, se você tiver uma temperatura finita, ou campos externos. E o fundo dessa banda, a gente pode fazer uma aproximação parabólica. Se você olhar para um K muito menor do que 1 sobre A, ou 2π sobre A, você tem um cosseno que pode ser aproximado. Né? Lembra que a relação de dispersão apareceu o cosseno, né? Então o cosseno pode ser aproximado por uma equação quadrática e a energia passa a ser ε0 menos 2J, e onde tinha o cosseno aparece essa expansão em série de Taylor. E aí você fica com uma energia que é basicamente proporcional a K ao quadrado. Mas repara que um elétron livre já tinha energia cinética proporcional a K ao quadrado. Então aqui eu estou só repetindo as mesmas contas aqui. E aí a ideia é a seguinte, olha só. Então a gente pode associar esse pré-fator que apareceu aqui com esse pré-fator aqui do elétron livre. De forma que, efetivamente, é como se o elétron tivesse uma massa, ele se move como se tivesse dentro de um cristal, como se tivesse uma massa que é dada por essa expressão, uma massa efetiva. Então essa massa ela é tão menor quanto maior for o hopping, né? Isso faz sentido. Então o hopping muito grande significa que o elétron anda com pouca inércia, né? Então é muito fácil para ele pular de um átomo para o outro. Curiosamente, com frequência, esse J é tão grande que a massa M se torna menor do que a massa do elétron livre, que a gente, a partir de agora, vai chamar de M0. Tá? A massa do elétron livre no vácuo, massa de repouso, com frequência é menor do que essa massa M0. Eu botei igual aqui, mas com frequência menor. E da mesma forma que você tinha para fónons,
o K que aparece aqui, aqui, ele não é um momento tradicional, ele é um momento cristalino. Mais uma vez, pela mesma razão que foi dada lá no caso de fônons. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho de vídeo. Tá. Vamos gravar mais um pouco. Então, vamos agora nos perguntar acerca do preenchimento dessa banda. Se você tem um elétron em cada átomo desse, que é o caso, frequentemente é assim que você tem, né? Cada átomo contribui com 1 ou 2 ou 3 elétrons, dependendo de onde ele está na tabela periódica. Quantos estados tem disponíveis em uma banda daquela? Repara que cada átomo pode receber até 2 elétrons, porque você tem o estado de spin para cima e o estado de spin para baixo. É claro que receber 2 elétrons vai implicar em uma repulsão eletrônica alta, que não está sendo contabilizada aqui no nosso modelo. O nosso modelo ainda é um modelo que não trata a interação elétron-elétron. A interação elétron-elétron vai ser muito importante nesse contexto de tight binding, que é uma área de pesquisa muito ativa que a gente vai discutir no final do curso. Mas, em termos de mera contagem de número de estados, é fácil ver que cada átomo que foi introduzido participa com 2 estados, de modo que, se você for olhar a combinação de orbitais atômicos aqui, ou de orbitais de Vanier, você vai ter 2 Nzão estados se você tem Nzão átomos. Mas cada átomo contribui com um elétron, então você tem Nzão elétrons. De modo que, para 1 elétron por átomo, você vai estar na condição chamada de banda semi-cheia, ou seja, a metade de baixo do número total de átomos é que está preenchida, mas a parte de cima está vazia. Tá? Repara que a gente está considerando aqui que essa ocupação está seguindo só o princípio de exclusão de Pauli tradicional, ou seja, estamos desprezando o efeito de temperatura. E a gente já viu que, na verdade, o efeito de temperatura demora um pouco a afetar essa regra de preenchimento, porque a temperatura de Fermi é um número muito, muito grande em geral. Continua sendo verdade isso aqui, esse número costuma ser muito grande. Com frequência, essa altura aqui fica da ordem de 1 a 10 eletronvolts. Enquanto, se você for lembrar, a temperatura ambiente multiplicada por Kb, 300 Kelvin, é da ordem de 25 milieletronvolts. Bem menor do que os 10 eletronvolts. Tá? Repara que aqui o último estado ocupado, por ser uma cadeia unidimensional, o último estado ocupado define um ponto K aqui. Que nesse caso, pela simetria, dá para saber que é esse ponto que está na metade do caminho entre a origem e a borda. A gente vai discutir isso em casos mais complicados. Mas esse ponto aqui a gente chama de forma genérica de superfície de Fermi. E aí é um abuso de linguagem, obviamente, porque você, na verdade, não tem uma superfície, tem um ponto só. A superfície só vai acontecer quando a gente começar a tratar materiais tridimensionais, né? Em materiais tridimensionais a gente já viu que o último estado ocupado define uma superfície. Então, essa superfície de Fermi, do jeito que está aqui, se fosse em 3 dimensões, ainda seria uma esfera, né? Mas no caso mais geral, em que essa dispersão pode ser meio malucona, pode definir superfícies de Fermi bem mais complicadas. Se a gente aplica um campo elétrico, tem um efeito interessante que eu vou falar só de forma qualitativa, que é o seguinte: sob a ação de um campo elétrico, começa a ser ocupado estados com K positivo e desocupado estados com K negativo. Do jeito que eu estou colocando aqui, se trata da situação em que os elétrons estão se movendo para a direita,
Então, a gente está tratando um campo elétrico que está apontando para a esquerda. Tá? Então, tem essa ocupação extra de forma que, na média, a velocidade sem campo elétrico era zero. Tem alguns elétrons andando para a esquerda, outros andando para a direita. Mas, com a presença do campo elétrico, há esse desbalanço que é a origem microscópica das correntes elétricas. E aí, por exemplo, se você pensar que aqueles átomos poderiam ser divalentes, por exemplo, né, cada um participando com 2 elétrons por átomo, todos os estados dessa banda vão estar ocupados, que nem está mostrado aqui. De modo que, se eu aplicar um campo elétrico, o que vai acontecer? Não tem de onde tirar elétrons e para onde colocar aqui na direita. Então, se eu pensar no campo elétrico, nada acontece quando vem eletrônica aqui, e isso é o que a gente chama de um isolante. Então, o conceito dentro de matéria condensada de isolante e metal é bastante único e tem a ver com esse preenchimento de bandas. O material que preenche bem uma banda é isolante, e o material que tem banda semi-preenchida é um metal. O semicondutor a gente vai discutir mais à frente, mas a ideia básica é que o semicondutor é igualzinho ao isolante, no sentido de que ele tem uma banda totalmente cheia, mas que ele está na presença de uma banda excitada que está a uma separação pequena aqui da banda cheia, de forma que essa excitação gera elétrons que podem transportar corrente. Então é uma corrente que passa por uma excitação térmica ou por fotoluminescência, coisa do tipo. Quando você tem 2 bandas e uma delas está cheia, por exemplo, no caso em que você está tratando átomo divalente, imagina que não só é divalente, como você tem o 2s e o 2p, ambos participando no transporte. Mas um 2p específico, o 2pz, por exemplo, e o 2pz. Então você vai ter 2 bandas, a gente já discutiu isso, e se é divalente, você tem elétrons suficientes para preencher a banda de baixo. A gente chama essa banda de baixo de banda de valência e a banda de cima de banda de condução, nesse caso. E o gap é que vai determinar todos os detalhes de como acontece de fato os fenômenos físicos eletrônicos nesse material. Se o gap for muito grande, a gente chama de isolante. Se for pequeno, a gente chama de semicondutor. Tá? Então a gente já viu que podem ter 3 casos: metal, semicondutor e isolante. Repara que, às vezes, por exemplo, imagina que você está pegando aqui 2 orbitais atômicos. Na separação muito grande, eles são orbitais mesmo, né? São linhas de energia bem definida. Conforme você aproxima eles se tornam bandas com uma largura, e a partir do momento que a largura dessa banda se compara com a diferença entre as energias on-site, por exemplo, a energia do orbital S e a energia do orbital P, a partir desse momento, o que acontece é que as 2 bandas se misturam, de forma que, por exemplo, no caso dos átomos divalentes que eu estava falando, que era um isolante, isso daqui é um isolante, 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 mas a partir de um certo ponto se torna metálico, tendo uma única banda inteira que se mistura preenchida até a metade. Enquanto aqui eram 2 bandas e só a banda de baixo estava preenchida. Tá? Então, mudando o espaçamento atômico, às vezes pode acontecer de você controlar a abertura do gap e, inclusive, induzir uma transição entre isolante e metal. Repara que, do jeito que eu falei, dado que você tem uma cadeia com um elétron em cada sítio, você está sempre preenchendo só meia banda, e aí, do jeito que eu estou colocando, pareceria que você sempre teria um metal.
quando na verdade tem situações em que não fica bem um metal. Ele se torna, na verdade, o que a gente chama de isolante de Mott. O conceito de isolante de Mott a gente vai explorar mais no final do curso, mas já dá para entender alguma coisinha aqui. A ideia básica vem de quando você inclui o fato de que elétrons interagem entre si. Para elétrons interagentes entre si, na hora de você colocar o segundo elétron aqui no mesmo sítio que o primeiro, vai ter um custo de energia U associado à repulsão eletrônica, de forma que essa relação de dispersão vai ser alterada e ela forma, na verdade, duas bandas separadas. Uma banda que são as ocupações simples dos átomos e outra banda que são as ocupações duplas dos átomos. E a separação entre o centro dessa banda e o centro dessa banda é da ordem do U que a gente estava tratando. A gente vai discutir mais disso adiante, mas isso é uma informação importante de que o que a gente estudou aqui não explica tudo que se sabe sobre materiais. Por exemplo, materiais que têm esse comportamento de isolante de Mott são os óxidos de metais de transição, ou, em geral, esses materiais que têm orbitais D ou F. Orbitais D ou F tem propriedades que fazem com que suas bandas sejam mais finas e o papel desse U de repulsão eletrônica seja mais importante. Então a gente vai discutir mais sobre isso ao longo do curso, mas é importante que essa interação elétron-elétron dá origem a vários fenômenos, como, por exemplo, o magnetismo. Tá? Então é isso. A gente vai, a partir de agora, começar. Então, esse foi o último estudo nessa aproximação unidimensional simplificada, e a gente vai agora começar a estudar, a partir de então, efeitos em dimensões maiores.